Chegou a hora de mais um Coletiva Tendências, um programa com o apoio de WTAG. Resultados reais, Digital First. Coletiva Tendências. Olá, eu sou Patrícia Lapuente, estou de volta com mais um episódio do Coletiva Tendências, o podcast de Coletiva.net que traz as tendências das áreas de comunicação e do marketing. No programa de hoje, eu vou conversar com a Cris de Luca, que é Head de PR no Gengibre e professora de comunicação na Uniriter. A jornalista em Relações Públicas vai bater um papo comigo sobre os novos desafios das assessorias de comunicação. Vale lembrar que este podcast tem edição e pós-produção da Padrinho Conteúdo e que vocês podem acessar as redes do selo Tendências pelo @Revista Tendências, assim como as redes de Coletiva.net. Estamos no Facebook e no Instagram com conteúdos bem bacanas. Não deixem de conferir. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo. Bom, vou começar com o nosso papo, né? Te perguntando aí como é que a gente pode classificar hoje uma assessoria de imprensa, já que nosso público, nossos ouvintes, muitas vezes não tem nem noção do que é, né, uma assessoria de imprensa. Sim, assessoria de imprensa, eu costumo dizer, eu nem costumo mais chamar de assessoria de imprensa, né? Porque hoje a gente tem relacionamento, eu chamo mais de relacionamento com as mídias, porque hoje a gente não está mais limitado a ser o intermediário, esse profissional, sendo jornalista ou relações públicas, a gente não é mais intermediário somente com veículos de comunicação, né? Hoje a tecnologia permite muitos blogs, muitos criadores de conteúdo, que não necessariamente são considerados imprensa. O jornalista ou relações públicas que trabalha nessa área, ele acaba sendo um intermediário entre a empresa, o governo, alguma pessoa, essa marca, e esses profissionais que compartilham informações, que comunicam as coisas que estão acontecendo por aí. Então, o assessor de imprensa, que a gente costumava chamar, ele é esse intermediário, né? Ele vai pegar o que essas empresas, o que esses setores estão produzindo e estão falando e estão pensando e transformar isso de um jeito que entregue para esse jornalista ou que entregue para esse formador de opinião, para que ele possa reverberar essa informação ou até mesmo discutir alguns assuntos que estão em pauta. E o que mudou desde que tu ingressou nessa área para hoje? Acho que a principal mudança foi esse leque, assim, que se abriu e de tu poder trabalhar com N possibilidades, né? De não ficar mais dependente, digamos assim, de veículos tradicionais. Então, dependendo do público que tu vai precisar atingir, não necessariamente tu precisa mais do veículo tradicional que a gente conhece, jornal, TV, rádio, as tradicionais, né? Então, as possibilidades são muito maiores e tu tens o teu desafio maior, acho, desse tempo todo de trajetória, é tu entender onde que tu precisa estar, porque nem sempre tu vai precisar estar no veículo tradicional. Então, daqui a pouco, sim, é melhor tu fazer uma ação de relacionamento com produtores de conteúdo, usando o Instagram como uma ferramenta, do que daqui a pouco sair em algum veículo tradicional, em 0 Hora, Jornal do Comércio, Correio do Povo, essas coisas. E quando tu chega numa agência assim, de assessoria, quais os serviços que tu pode se deparar? O que elas oferecem hoje? Tu vai ter desde a assessoria tradicional, que vai te oferecer só a relação mesmo com os veículos tradicionais, até uma assessoria que vai conseguir te ajudar e olhar mais para o teu negócio. Hoje a gente já começa a abrir esse leque um pouco maior aqui no Sul e que a gente vê muito em mercados maiores, como São Paulo, de que as agências de assessorias já estão virando agências de relações públicas e aí começam a fazer outros tipos de relacionamento, né? Fazem os relacionamentos institucionais dessa empresa com entidades, dessa empresa com órgãos públicos, faz o relacionamento com a imprensa tradicional, o que a gente chama de RP 2.0, que é toda a parte de digital, né? Todos os blogs que tem, todos os sites, todas as possibilidades online. Pode fazer relacionamento com influenciadores, tem uma possibilidade enorme. Então, vai depender muito do que a empresa ou a marca está aberta para receber desse lugar. Acho que a gama de serviços está muito mais ampla. E aí vai depender disso, do que na conversa vocês estabelecerem que é o ideal para aquela marca naquele momento. E tu falou em gama de serviços, tu acreditas que com essa gama de serviços oferecidos cada vez maior a responsabilidade no setor aumentou? Eu acho que quando a gente começou a ir para as redes sociais digitais
e esse mundo que não existe mais um filtro, acho que a responsabilidade desse assessor de imprensa, principalmente em gestão de risco e, consequentemente, gestão de crise, quando acontece alguma coisa relacionada à reputação e à imagem das marcas, tu tem que ficar muito mais atento, tu tem que estar muito mais ligado, tu tem que estar muito mais por dentro de tudo. Então, consequentemente, a tua carga de responsabilidade aumenta. Tu tem que estar tentando mapear tudo o que está sendo falado sobre o teu cliente. E aí, às vezes, isso é muito... Se tu não tiver uma tecnologia te auxiliando, isso fica muito complicado. Fazer na unha, como a gente diz, às vezes tu deixa escapar alguma coisa. E aí a tua responsabilidade em lidar com isso, em como tu vai conseguir fazer isso, e fazer esse contraponto com o teu cliente também, do que é necessário para cuidar de imagem, cuidar de reputação, é muito importante. Bom, na primeira edição, né, da Tendências Comunicação Empresarial, que foi lançada ano passado, né, a sócia fundadora da Infato, Raquel Boechat, destacou que as ferramentas hoje são fundamentais para a área, como é o caso da análise de dados e a neurociência, e das diversas inovações que a tecnologia de informações podem oferecer. Tu concordas com ela? Eu acho que a tecnologia está aí para a gente usar ela a nosso favor. Mas eu tenho andado e estou muito mais em contato assim, com marcas menores, empreendimentos menores, cidades menores do que um centro grande como Porto Alegre. E às vezes a tecnologia não vai nos auxiliar tanto. A tecnologia é importante, é uma ferramenta que está aí que a gente precisa saber usar, mas cada lugar tem um momento em que essa tecnologia chega. Então, dependendo onde tu vai estar, vai ser muito mais importante tu conseguir desenvolver empatia, conseguir entender o público e para uma parte muito mais de pesquisa de comportamento, de estar no olho, de bater perna na rua, entender como as cidades e como os mercados se movimentam, do que necessariamente o uso da tecnologia. Principalmente em centros menores, as pessoas ainda não têm tanta segurança ou não se jogam tanto nas redes como a gente imagina, né? Tem um receio ainda. Tem gente que ainda não entende o que é, tem gente que tem dificuldade de acesso à internet. Então, tu precisa conhecer, eu acho que a principal ferramenta é se permitir conhecer as realidades, para quando tu tiver a ferramenta, tu conseguir usar ela de uma forma melhor, porque o dado pelo dado não faz nada, né? Ele é apenas um número ou apenas uma informação. Se tu não souber lapidar isso, então acho que tem muita mais coisa envolvida do que só a tecnologia para a gente trabalhar. Então, a gente pode dizer que mesmo com esse avanço da tecnologia, as ações off não vão deixar, né? Nunca. A vida, é estranho a gente falar isso, né? Mas a vida acontece no offline. Por mais que tu esteja com o telefone o tempo todo na mão, ela acontece fora. Tem algum momento que aquelas pessoas vão deixar aquilo, ou seja para comer... Nos grandes centros a gente não vê, né? Todo mundo com o celular na mão. Sim. Mas em algum momento ela vai estar vivendo... A vida dela, ela não joga tudo ali. Tem coisas que estão faltando. Tem alguns links que vão faltar. Fora que a necessidade do off é muito grande, né? A gente está vendo uma geração inteira tentando ter momentos de estar fora das redes, de baixar um pouco a velocidade, de parar de tentar se informar tanto, porque senão a gente fica louco. Assim, a gente começa a dar uma surtada, porque quanto mais a gente está presente, quanto mais informação a gente tem, mais informação a gente quer. Né? Mas a gente quer estar em todos os lugares. E se a gente não se toca, que a gente não é onipresente, a gente não vai conseguir. A gente ainda não tem 3, 4 clones para dar, avatares para dar conta de tudo. A gente pode dar uma pirada mesmo. Então, o off, acho que tem que continuar muito presente mesmo. Em relação ao marketing, tu acha que o limite entre o marketing e o RP estão ficando cada vez menores ou não? Eu acho que tudo vai do entendimento do que se considera marketing. As relações públicas, como elas têm algumas disciplinas muito próximas da administração, da parte do penso do negócio, ela fica muito mais próxima do marketing raiz, digamos assim, não marketing pensado só como forma de comunicação, porque ainda tem muito isso de as pessoas acharem que fazer marketing é fazer comunicação. A comunicação faz parte do marketing, mas não é só isso, né? É um penso muito maior relacionado a questões de produto, distribuição, de negócio em si, e que uma das ferramentas ali dentro é a comunicação. Então, acho que essas áreas, elas têm que estar sempre interligadas, né? Porque se tu depende, as relações públicas precisam conhecer o negócio para fazer as estratégias de comunicação, ou para orientar outras estratégias, que está se enxergando de feedback da comunicação para o negócio. E quais são os principais desafios hoje da área?
Ai, são muitos, eu não consigo elencar, assim, pouca coisa. Acho que o estruturar isso de estar online, mas ao mesmo tempo conseguir enxergar as pessoas, acho que a construção da empatia, que a gente deixou muito tempo de lado, e que é uma palavra que se fala tanto, que se banalizou tanto. A gente conversa sempre que, tipo, trabalhar com relações públicas é ter empatia. Tu tem que conhecer o outro e tentar te colocar no lugar do outro para reconhecer o que tá faltando nessa comunicação, ou que essa pessoa está precisando para te levar para dentro do negócio, ou dentro de uma entidade, ou até mesmo dentro de governos, né? Então, tu precisar te colocar, acho que o principal desafio é isso, tipo, tu conseguir te colocar no lugar do outro. É sim, te colocar no lugar de quem trabalha na empresa, te colocar assim no lugar do acionista, porque afinal o cara está investindo e quer retorno, te colocar no lugar dos diferentes públicos e não pensar que existe um consumidor, uma massa única que vai receber do mesmo jeito, como se achava que as mensagens, a gente transmitia a mensagem e as pessoas recebiam tal qual. Acho que com as redes sociais a gente tem visto que os níveis de interpretação são completamente diferentes e sim, depende de quem emite essa mensagem se fazer entender, para que todo mundo possa receber isso sem muitos ruídos, né? Então acho que o principal, assim, é a gente conseguir ter esse olhar diferente e entender os outros, não só o outro, né? E é possível dizer que a exigência por respostas rápidas e pelo domínio de táticas de gestão estão cada vez mais presentes na área? Acredito que sim. Principalmente se a gente for levar em consideração que hoje não existe mais... As pessoas usam as redes sociais como saque, né? Eu tenho um problema, antes de falar para a empresa, eu já vou jogar nas redes sociais. Ou também tem as empresas que a pessoa vai lá, fala 1000 vezes e não adianta e a pessoa tem que fazer isso. A gente sabe dos dois lados. Mas acho que tem que estar muito mais presente a questão de gestão de informação e a questão de gestão de relacionamento faz com que tu tenha que responder rápido. Tanto que a gente tem feito alguns trabalhos, quando a gente vai desenvolver estratégia de comunicação digital, a gente sempre pergunta para a empresa ou para quem a gente está fazendo alguma proposta se esse saque digital fica com a empresa ou se fica com a gente. Porque a gente sabe qual é a responsabilidade disso. E quando a pessoa opta por estar dentro da empresa, a gente faz questão de fazer algum tipo de treinamento para que a pessoa entenda que a responsabilidade que está envolvida em falar com aquela pessoa que está ou reclamando, ou está te elogiando, ou está te pedindo alguma informação, né? Não pode ser de qualquer jeito. Então, com certeza, as questões de gestão estão muito presentes nisso também. E o que o profissional precisa ter e ser para atuar hoje nesse segmento, né? A gente fala muito hoje de soft skills, né? Então... Acho que inteligência emocional, tentar desenvolver a inteligência emocional é o primeiro ponto. Porque tu não tens mais só a pressão de quem te contrata. Tu tem a pressão de quem tu está falando também. E são formas de conversar diferente. Acho que o exercitar essa questão de inteligência emocional, a tolerância, de entender quais são as dores de cada um, de poder ter um jogo de cintura para lidar com algumas situações. Eu sempre digo que o profissional que trabalha com relacionamento tem que ter um bom jogo de cintura. E que às vezes uma aula de dança pode ajudar também a se abrir mais. Tu tem que estar aberto a isso. Tu tem que estar aberto a receber, mas tu tem que oferecer também. E outra coisa que a gente tem que exercitar muito no nosso mercado são os nossos, não sei se a palavra seria medo, mas ainda existe um receio muito grande de quem é contratado de falar algumas verdades, né? E eu acho que isso é um exercício que tem que ser feito, de entender que quando uma pessoa te procura como um profissional de comunicação, como um profissional de relacionamento, é porque ele não entende daquilo, por mais que às vezes acredita que entenda. É importante tu parar e dizer, ser sincero com essa pessoa, das possibilidades, do que pode, do que não pode, do que tu acredita que pode dar certo. A gente sabe que muitas vezes essa pessoa vai dizer, mas eu quero que seja feito assim, e tu deixar muito claro que não é o correto, que tu não indica, mas que se quiser fazer, se faz, depois se vê os resultados. Às vezes tu vai ver que tu podia ter aberto mão do que tu achava, mas acho que o lidar com isso, às vezes a gente tem muita dificuldade ainda no nosso mercado, sabe? De poder ser sincero e de poder dizer não, principalmente para o cliente. Tipo, não, isso não funciona. Não é assim. Não, vou te explicar como é. A questão da educação do cliente, que a gente diz que, principalmente nesse mundo que está mudando muito e que acontece mil coisas, educar o cliente é fundamental. E educar, como a gente já escutou muito isso quando falavam de educar criança, o não é necessário às vezes.
Né? Então, acho que desenvolver essas questões, às vezes, são muito mais importantes do que saber muito tirar dados dos analytics, dos insights de Facebook. Não adianta nada tu ter essas informações se tu não souber como lidar com essa pessoa que está ali te contratando, né? Afinal de contas, né? Tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. E tu concordas que hoje os profissionais mais preparados são aqueles que trazem uma visão ampla da comunicação social como um todo? Quando tu consegue enxergar o todo, tu consegue trazer soluções diferentes. Acho que ter o conhecimento, de alguma forma, de negócio e conseguir olhar essa gama de possibilidades, tu consegue oferecer coisas diferentes para serem trabalhadas. Quando tu especializa muito numa área, tu acaba querendo sempre levar por aquele caminho. Tu acaba sempre querendo manter igual. Então, assim, a gente tem muita agência de publicidade tradicional que não consegue ainda lidar com as questões de digital, com as questões de influenciadores, de que relacionamento também é importante, que não necessariamente ter a volta de não ter mídia pode dar certo. A gente tem as assessorias de imprensa, que tudo é assessoria de imprensa tradicional, que não consegue também ver o benefício dos outros lados, que daqui a pouco, sim, fazer um branded content em algum veículo vai funcionar mais do que tentar colocar uma nota num colunista e aí não vai ter tanto retorno, ou o cliente não vai se enxergar naquilo. Acho que esse conhecimento mais amplo te abre mais possibilidades. Tu tem que saber um pouco de tudo também. Conhecimento amplo não é necessariamente, eu tenho noção das coisas e não sei nada sobre elas. É tu conhecer elas de forma que tu possa, sim, usar elas de forma estratégica. Né? E aí isso tu vai ter que buscar constantemente se aperfeiçoar e buscar cursos e palestras e fazer tua cabeça mudar de alguma forma. E haja curso, né? Tem muito curso. E haja curso. Palestra por aí. Bom, nas reuniões de pauta das tendências, a Márcia sempre brinca conosco que escrever a tendências é fazer um exercício de futurologia. Então, eu quero fazer aqui contigo também o exercício que a gente faz, o exercício de futurologia. Para ti, qual é o futuro desse segmento? Eu acho que não é só o futuro, é o presente. É relacionamento. Não importa com quem, não importa com que ferramenta que tu vai usar, não importa o mercado que tu está inserido, não importa se é uma cidade de 10 mil habitantes ou uma cidade de 5 milhões. Se tu não souber te relacionar, tu não vai conseguir andar. Esse nosso mercado, principalmente a área de relacionamento com as mídias, como eu passei a chamar, ele depende disso, do entendimento que tu vai ter das coisas. As redes sociais são uma ferramenta. Se tu não souber trabalhar com elas, não vai adiantar nada ter essa ferramenta na mão. Se tu não souber resgatar esses dados de outros lugares, tu não vai saber como fazer. Então, é relacionamento puro. O futuro, o presente, é relacionamento puro. Tá certo, então. Bom, o nosso bate-papo foi inspirado, né, na matéria A Lógica da Evolução da Tendências Comunicação Empresarial 2018. Vocês podem ter acesso a ela e ao nosso acervo digital na editoria Revistas em coletiva.net. Bom, gente, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências, um podcast coletiva.net em parceria com a agência Padrinho Conteúdo. No programa de hoje, eu conversei com a Cris de Luca, jornalista em Relações Públicas, sobre os novos desafios das assessorias de comunicação. Comentários, sugestões e críticas podem ser feitos por meio do nosso e-mail, tendências@coletiva.com.br, e também das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no LinkedIn e no Instagram pelo @Coletiva Tendências, tudo junto. Até uma próxima, tchauzinho!